Vamos a mais um clube de leitura da Bíblia, então. Jonas, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Lá no início, ali no versículo 1, a gente sublinha lá, ó, no versículo 1, Jonas do ventre do peixe orou. No versículo 1 a gente sublinha, Jonas do ventre do peixe orou. Dá para sublinhar também a parte que diz, na minha angústia clamei ao Senhor. Sublinha isso. E no versículo 3 sublinha, me lançaste nas profundezas. Sublinha essa parte também. Agora vamos escrever... versículo 3. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Vamos escrever do versículo 1 até o 3. Vamos escrever do ladinho ou no papel. Jonas ora e clama do ventre do peixe. 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 Versículo 4. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Pode sublinhar isso. Estou excluído da tua presença. Sublinha. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Vamos escrever do lado aí, do versículo 4 ao 5. Estava no fundo do abismo, vírgula, se sentiu longe de Deus. Estava no fundo do abismo, vírgula, se sentiu longe de Deus. Estava no fundo do abismo, se sentiu longe de Deus. Estava no fundo do abismo, se sentiu longe de Deus. Versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra. Dá para sublinhar tudo isso. Sublinhar tudo isso até aqui. Cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. A gente pode sublinhar isso. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Sublinha tudo isso. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Vamos sublinhar. Desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Vamos sublinhar essa parte. No teu santo templo. Vamos anotar, do versículo 6 ao 7, se lembrou de Deus e orou. 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 Versículo 8. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Pode sublinhar isso. Todo o versículo 8 pode sublinhar. Sublinha todo o versículo 8. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Pode
Pode sublinhar. Pode sublinhar, não. Pode escrever do lado aí. Lembra da misericórdia de Deus. Lembra da misericórdia de Deus. Anota aí também, ó. E faz voto. Lembra da misericórdia de Deus e faz voto. Lembra da misericórdia de Deus e faz voto. Porque a gente vai ver o início do 9 aqui, ó. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Pode sublinhar, te oferecerei sacrifício. Te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Pode sublinhar essa parte também. O que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Versículo 10. E o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas. Pode sublinhar todo o versículo 10. Sublinha todo o versículo 10. Agora vamos escrever do lado aí. O peixe vomita Jonas na terra. O peixe vomita Jonas na terra. O peixe vomita Jonas na terra. Vamos ler o que a gente anotou até aqui. Jonas ora e clama do ventre do peixe. Porque a gente viu ali, né? Enfim, que Deus tinha dado a ordem para um grande peixe engolir o Jonas, né? Primeiro Deus enviou uma tempestade para ver se despertava ele, literalmente, porque ele estava dormindo, né? Ele estava dormindo e estava indo para longe de Deus, né? Isso no capítulo 1. Aí Deus manda a tempestade, enfim, né? Os irmãos lembram. Ele se desperta, aí ele diz que era por causa dele aquela tempestade e lançam ele no mar. Aí a Bíblia termina ali no versículo 1 dizendo: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Então foi mais uma chance, né? Foi mais uma chance. Imagina o desespero, irmãos. Imagina o desespero, né? Pá, chega a ser estranho tu te imaginar, né? Sendo engolido por uma baleia, sei lá, um peixe gigante, né? Mas foi um milagre ele não ser mastigado, né? Pelo visto ele foi só engolido. Enfim. E pode parecer para muitos assim estranho essa parte, né? Mas eu creio que isso é verdade, porque está escrito na palavra do Senhor, né? E de lá de dentro, né, nós anotamos ali: Jonas ora e clama do ventre do grande peixe. Então é como se Deus tivesse que levar ele ao limite, né, para que ele pudesse clamar e se voltar para o Senhor, né? E isso é bem triste em relação à nossa atitude enquanto homens, né? Porque eu não sei vocês, mas a maioria de nós acaba se voltando para Deus, acaba se convertendo, né? Quando muitas vezes é levado ao limite. Quando todas as portas se fecham, quando tu te pega, sei lá, tua família tá quase acabando, ou tu tá desempregado e vivendo um momento difícil financeiramente, ou tu tá mal de saúde, ou tu tá perdendo algum familiar e tu tá desesperado, não sabe como lidar com aquela situação. Enfim, muitas vezes as pessoas, né, o momento da conversão das pessoas, o momento delas clamarem e buscarem a Deus é quando elas são levadas ao limite. Nem todas, assim, têm um encontro com o Senhor. Quando simplesmente é convidado para ir ao culto e tá tudo bem na vida da pessoa, a pessoa chega lá, ouve a palavra, se identifica e permanece. Mas a maioria, né, está ali no seu limite, porque quando a gente é levado ao nosso limite, a gente fica mais sensível e a gente vê que a gente não consegue fazer mais nada. Ele não tinha como sair dali. Imagina as pessoas que têm claustrofobia, né? Aquele medo de estar trancado num lugar. Imagina que ele não está enxergando nada ali, meus irmãos. Imagina, uma escuridão total, com certeza terrível, cada vez mais se enchendo de água ali. Terrível, terrível, terrível. Mas então a única coisa que restou para ele foi clamar a Deus, clamar a Deus. E o Senhor ouviu o clamor dele. E
E essa é a beleza, né, da misericórdia de Deus, que Deus nos leva ao limite, mas ainda assim ele nos atende, mesmo sabendo que muitas vezes o que a gente quer é só um alívio, e ainda assim Deus nos ouve. Depois nós anotamos ali, estava no fundo do abismo, se sentiu longe de Deus. Porque ele disse ali, nós sublinhamos, né? Nós sublinhamos, estou excluído da tua presença. O abismo me rodeou. Então ele estava se sentindo muito longe de Deus. E é essa a conclusão que muitas vezes, né, as pessoas chegam quando elas estão no seu limite, elas sentem, né, aquele vazio, parece que não tem a quem recorrer. Aí que as pessoas percebem o quão longe de Deus elas estão, porque elas buscam, elas clamam na incerteza, porque às vezes elas nem sabem, quando chega esse momento, né, elas nem sabem realmente se Deus vai fazer algo, mas é como se Deus fosse a última carta na manga. E glória a Deus, né, que Deus se faz presente, Deus atende o clamor, como a gente vai ver nas próximas anotações. No versículo 6 ali, o 7, nós anotamos, se lembrou de Deus e orou. Nós sublinhamos, né, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, porque um grande peixe, né, os peixes assim de grande porte, eles conseguem ir mais profundo, né, nas águas, diferente daqueles peixes que ficam lá no rasinho. Esses peixes grandes assim, eles vão até o fundo. Então quando ele diz ali, né, descer aos fundamentos dos montes, ele sabia que ele estava bem profundo na água, né, bem profundo no oceano. E nós sublinhamos, tu porém fizeste a minha vida subir da sepultura, porque era a morte na certa, provavelmente ninguém tinha sobrevivido, né? As pessoas que foram engolidas por peixes nunca que conseguiram voltar, mas aqui ele sentiu como se Deus desse uma ressurreição para ele. E aí a gente sublinhou aqui, desfaleci a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Eu não sei se vocês se recordam, mas no Novo Testamento Jesus usa essa parte aqui da história de Jonas para falar da sua ressurreição, porque Jesus estava assim no meio dos fariseus, enfim, de pessoas meio incrédulas, e aí as pessoas pediram para Jesus, faz aí um sinal para nós, como se os milagres fossem uma mágica, entendem? Como se fosse entretenimento, faz aí um sinal para nós, para a gente crer, sendo que eles já tinham visto vários milagres. Aí Jesus falou assim, nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. E ele diz, assim como Jonas esteve 3 dias na barriga do grande peixe, assim o Filho do Homem vai ficar 3 dias no ventre da terra. Ali ele estava falando que ele ficaria 3 dias morto, mas que ele ressuscitaria ao 3º dia. Eu não sei se vocês se recordam desse episódio, mas as palavras de Jonas aqui, né, dizendo ali no final do versículo 6, tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, se refere, né, obviamente, porque ele estava se sentindo morto já, né, achava que não tinha mais volta, ele achava que ia morrer, mas Deus, né, trouxe ele de volta, deu mais uma chance, né, e isso aqui também profeticamente anunciava o que ia acontecer com Jesus, a ressurreição. E ele fala, desfaleci a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. Mais uma vez eu reforço. Às vezes, né, a nossa dureza de coração, a nossa teimosia, a nossa rebeldia, porque Jonas foi rebelde, ok? Jonas desobedeceu a Deus, mesmo ele tendo já experiências com Deus. Precisou ele chegar ao seu limite para que ele se lembrasse de Deus. Porque ele diz, eu me lembrei do Senhor. Olha, eu não sei vocês, mas olhando para a história assim, né? Eu acho que só de olhar para a tempestade já era para se lembrar de Deus, né? Mas ver que ainda precisou ele ser engolido pelo peixe, né? Enfim, chegar ao seu limite. E eu quero dizer algo para vocês, irmãos. Eu não sei se vocês se converteram e desde que se converteram continuaram, né? Glória a Deus, se assim for, mas não pela minha experiência, mas glória a Deus, né, que eu me converti e até hoje eu tô firme na presença do Senhor.
mas eu já ouvi vários testemunhos e eu já vi na prática, né, na vida de pessoas e também olhando biblicamente, quando a pessoa ela se converte, ok? Está na presença do Senhor, mas ela se afasta, para voltar é mais difícil. Para voltar é mais difícil. É mais difícil. Por que para voltar é mais difícil? Porque a Bíblia diz, Jesus disse assim, ó, que quando uma pessoa, né, era liberta dos espíritos malignos, né, enfim, a pessoa teve um encontro com Jesus e antes, né, ela, enfim, era atormentada ou era possessa ou, enfim, algum demônio oprimia aquela pessoa, né, trazendo angústia, tristeza de forma profunda, de forma, enfim, veemente. E essa pessoa é livre disso, né? Tem um encontro com Jesus, essa pessoa é livre disso, né? E aquele demônio, enfim, sai da vida dela. Aquele demônio passa por lugares áridos, ele volta. E quando ele olha para dentro daquela pessoa, encontra a casa varrida, vazia. A pessoa não se encheu de Deus. A pessoa viveu ali um alívio, né, uma libertação, só que ela não se encheu de Deus. Aquele mesmo demônio, ao invés de voltar a atormentar ela, ele vai e busca mais 7. E aí volta e entra na vida daquela pessoa. E aí Jesus fala que o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro estado dela. Ou seja, agora não é apenas um inimigo que está ali oprimindo ela, mas agora são 8, porque volta aquele e ele ainda traz mais 7. E aí Jesus diz então que o estado dela é pior. E por isso eu digo, meus irmãos, quando a gente, depois de convertido, a gente se afasta, é mais difícil voltar. A Bíblia diz que a porca lavada chafurdou novamente na lama. Ou seja, depois de Deus lavar a pessoa, purificar a pessoa, libertar ela de pecados, de práticas ruins, sei lá, drogas, vícios, enfim, depressão, coisas ruins, né? A pessoa vai e volta lá para o mundo, volta lá para o pecado, volta para o erro, se afasta de Deus, né? Aí usa essa metáfora a Bíblia, né? Esse provérbio. A porca que já estava lavada chafurdou novamente na lama. O cão voltou ao seu vômito, né? E é mais difícil esse processo do retorno. Por quê? Porque são mais inimigos que estão oprimindo a pessoa. Quem sabe os pecados, né, pesam mais ainda sobre ela. E ainda o inimigo, né, agindo na consciência da pessoa, dizendo: tu não é digno de voltar, não tem mais espaço para ti lá, olha o que tu fez, tu abandonou Deus, não tem mais chance para ti, já era para ti, enfim. Então é muito difícil esse processo do retorno, não é tão simples assim. A gente chega para evangelizar uma pessoa, não sei se você já tiver essa experiência, mas tu chega num morador de rua, vai falar de Jesus para ele, às vezes tu começa um versículo e ele completa, porque infelizmente tem vários desviados que estão morando nas ruas. E por quê? Sendo que antes da conversão, quem sabe ele não estava lá, mas quando a pessoa se afasta, o inimigo ele não quer perder essa oportunidade, ele faz de tudo para levar a pessoa para o limbo, para levar a pessoa no mais profundo do abismo do pecado, se puder, para a pessoa não voltar. É um lugar de muita humilhação. E a gente acha que é simples, é só a pessoa voltar e entrar num prédio, mas não é, é uma batalha espiritual. Por isso que eu digo, irmãos, vamos perseverar na presença do Senhor. Se a gente tropeçar, vamos tropeçar de joelhos já aos pés da cruz, vamos clamar ao nosso Deus, porque não tem pecado que seja maior do que Jesus, entendem isso? Não tem pecado que seja maior do que Jesus, é só a gente se arrepender, clamar ao Senhor e não se afastar e ir para longe, entendeu? Ir para longe. Ele poderia dizer para Deus: Deus, eu não quero ir para Nínive. Não precisava ele ir para longe, para Tarsis, ir para longe, longe, longe. Então eu digo, irmãos, sejam sinceros na sua fé, orem a Deus, confessem os seus pecados, mas não retrocedam, não vão para longe, não querendo mais buscar o Senhor, porque depois para voltar é muito mais difícil, muito mais difícil. Versículo 8 diz assim: os que adoram ídolos, nós anotamos ali no versículo 8, lembra da misericórdia de Deus e faz voto, porque nós sublinhamos ali todo o versículo 8, né? Os que adoram ídolos vãos,
abandonam aquele que lhes é misericordioso. Misericordioso. Essa é uma característica de Deus, meus irmãos, que ele é misericordioso. E o que é ser misericordioso? Ser misericordioso é se compadecer, é ter compaixão, ter compaixão. E muitas vezes não dar a retribuição que a pessoa merecia. A Bíblia diz, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte. Agora imagina, nós estamos vivos. E imagina que Deus é misericordioso conosco a cada dia, porque nós somos pecadores. Se a gente coloca na ponta do lápis, né, o salário do pecado é a morte. Por que a gente está vivo ainda sendo que a gente pecou? É por causa da misericórdia de Deus, entende? E a gente precisa estar consciente disso, porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se renovam a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos. Porque se a gente pecou, o que a gente merecia era a morte. Mas a misericórdia de Deus freia o juízo na nossa vida. Estão entendendo? A misericórdia de Deus nos dá mais tempo. A misericórdia de Deus nos dá um tempo de tolerância, nos dá uma margem que a gente não sabe que margem é essa, que tempo é esse que Deus dá para cada um, ok? É uma tolerância, um tempo que Deus permite. Vamos ver se ele vai se arrepender. Vamos ver se ela vai se arrepender. Estão entendendo? Os inimigos estão enfurecidos, querendo nos devorar, querendo nos destruir, porque a gente deu legalidade, a gente cometeu o pecado, e o salário do pecado é a morte, e a Bíblia mostra que o diabo está lá diante de Deus nos acusando. Ele fez isso, ela fez aquilo. O nosso acusador está lá diante de Deus, apontando, falando todos os nossos pecados. Mas a misericórdia de Deus está ali freando o juízo, ok? Nos dando um tempo para a gente se arrepender. É um mistério de Deus, esse tempo de misericórdia que ele concede a cada um de nós. Mas glória a Deus por isso, porque se não fosse isso, meus irmãos, não teria ninguém vivo na terra. Vocês entendem? Não teria ninguém vivo na terra. Imagina que Deus me deu 20 anos até a minha conversão. Foram 20 anos ofendendo a Deus e foram 20 anos de misericórdia de Deus na minha vida, até que ele se revelou a mim. Tem pessoas que levam mais tempo, tem pessoas que se convertem e já são bem mais velhas, entendeu? E todos esses anos era a misericórdia de Deus aguardando cada uma dessas pessoas, entende? Olha como Deus é misericordioso, entende? Quem sabe se fôssemos nós no lugar de Deus, a gente não suportaria 20, 30, 40, 50 anos alguém te ofendendo, todos os dias, diariamente, alguém te ofendendo, né? Quem sabe a gente não esperaria tanto tempo assim. Glória a Deus que não somos nós no lugar de Deus, mas é Deus quem decide. Deus é misericordioso. Tem um episódio na Bíblia, ok? Um episódio muito famoso, que prova muito isso, que se fôssemos nós no lugar de Deus, a gente se condenaria e a gente mataria nós mesmos. Se fôssemos nós no lugar de Deus, a gente não teria tanta tolerância conosco. Quando Davi cometeu o pecado com Batseba, aquele pecado de adultério, né, e depois ele armou lá para que o marido dela morresse na guerra, a Bíblia diz que o profeta Natã, ele conta uma alegoria, uma parábola para Davi. Ele chega lá, pede uma audiência com Davi, ele diz assim, ó, Davi, tem um homem no teu reino, e Davi era o juiz. Na época, meus irmãos, dos reis, os reis, eles julgavam também as pessoas. Todas as causas eram levadas aos reis, e os reis, então, davam ali o veredito de como deveria fazer, ok? Qual era o julgamento ali, davam a sentença. E aí o Natã disse, Davi, tem um homem no teu reino? Que aconteceu o seguinte, esse homem, né, ele tinha uma única ovelha, E aí tinha um outro homem que tinha muitas ovelhas, mas muitas ovelhas. E esse homem que tinha muitas ovelhas, ele recebeu uma visita. E ao invés dele matar uma de suas ovelhas, né, e fazer o churrasco ali para receber a sua visita, esse homem que tinha muitas posses, muitas ovelhas, ele foi lá e tomou a única ovelha que aquele pobre homem tinha. Aquele homem gostava tanto daquela ovelha, que aquela ovelha às vezes se deitava com ele na cama, enfim, era o pet dele, ele tinha muito carinho com aquela ovelha. Então, aquele homem que tinha várias ovelhas foi lá e tomou a única ovelha que ele tinha e matou, para dar ali de comer para a visita dele, né? Davi, o que a gente faz com esse homem
que tomou a única ovelha daquele pobre homem, o que a gente faz? Davi disse assim, ó, esse homem merece morrer e ele tem que pagar 7 vezes mais, melhor, ele tem que pagar 4 vezes mais aquilo que ele tomou, ele tem que pagar 4 vezes mais e ele merece a morte. E aí Natã olhou para Davi e disse assim, ó, tu és o homem, Davi, tu és o homem, Davi. Olha quantas mulheres Deus permitiu que tu tivesse, e tu tomou a única mulher de Urias. Tu destruiu uma família, Davi. E na hora, Davi disse assim, ó, pequei contra o Senhor. Vocês percebem que Davi falou, enquanto era outro homem, Davi falou, esse homem merece a morte e pagar 4 vezes mais. E aí o profeta disse bem assim, ó, mas Davi, fica tranquilo, tu não vai morrer, porque Deus já te perdoou. Meus irmãos, pelo que eu lembre assim, o versículo do arrependimento e o versículo que o profeta diz que Davi foi perdoado, ou é o mesmo versículo ou é o próximo versículo. Mas é muito perto. Por quê? Porque assim que há um arrependimento genuíno, o perdão de Deus já entra em ação. Imagina que se fosse Davi no lugar de Deus, Davi teria dado a sua sentença de morte. Vocês perceberam isso? Sim ou não? Sim ou não? Então agora vocês entendem que se fôssemos nós no lugar de Deus, a gente se condenaria. E a gente não teria tanta misericórdia e tolerância assim. Basta a gente ouvir a nossa história com outra cara e com outros personagens. A gente se julgaria e se condenaria, assim como Davi fez. Ainda bem, meus irmãos, que Deus é misericordioso. E a misericórdia dele tem um salmo, eu não me lembro se é o 126 ou 136, que diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando os irmãos falharem, não fujam de Deus, não vão para Tarsis, não vão para longe, mas cheguem até o Senhor, como está escrito em Hebreus, para a gente ir até o trono da graça a fim de alcançar misericórdia. Nunca deixem o diabo massacrar a consciência de vocês, dizendo que vocês não têm mais perdão. Nós temos um Deus que é misericordioso. Então corram para os braços de Deus. Porque não tem como a gente fugir de Deus. A gente aprende aqui com Jonas. Não tem como a gente fugir de Deus. A única forma da gente fugir do juízo, do castigo, da condenação pelo mal que a gente fez, é a gente ir até Deus e confessar. Porque a Bíblia diz, aquele que esconde o seu pecado não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então aqui Jonas lembrou que Deus é misericordioso. Para finalizar, nós anotamos, o peixe vomita Jonas na terra. Jonas fez um voto ali. Jonas, ele disse que ofereceria sacrifícios, né? E aquilo que ele prometeu, ele cumpriria. E ao Senhor pertence a salvação. Aí a Bíblia diz então que o peixe vomitou Jonas na terra. Ou seja, mais uma chance, mais uma oportunidade. E eu digo para vocês, meus irmãos, mesmo depois da conversão, vai ter algum momento que a gente vai falhar, ok? E a gente vai se sentir muito mal. Eu lembro, meus irmãos, até hoje. Eu lembro que lá no início da minha conversão, aqui é um testemunho para ver se vocês se identificam, vocês vão ser edificados, tá? Quando eu me converti, quando eu me voltei para Deus, eu tinha 20 anos de idade, eu já namorava com aquela que é minha esposa hoje. Glória a Deus por isso que ela se converteu também. Entrou no barco de Jesus junto comigo na época, né? E, enfim, e quando a gente desceu as águas do batismo, a gente mergulhou em Deus mesmo. E a gente disse assim, ó, como a gente vinha do mundo, a gente sabe como é no mundo. No mundo, tu come o bolo antes do parabéns. Ou seja, tu tem a intimidade, né, que era separada só para o casamento, né, biblicamente falando, tu tem a intimidade mesmo antes do casamento. No mundo é assim. Tu tem a intimidade sem aliança. E a gente fazia isso antes da conversão. Mas depois que a gente desceu as águas do batismo, a gente decidiu esperar, entendeu? A gente decidiu esperar. E não é fácil. Depois que tu já vive uma vida no mundo, né? Enfim, não é fácil. Mas foram 2 anos ali que a gente aguardou na fidelidade, né?
na fidelidade sem ter a intimidade, né? Enfim, e Deus nos abençoou com uma família linda hoje, né? E inclusive acelerou muitas coisas na nossa vida, né? Que a gente nem imaginava. Enfim, mas eu lembro que, enfim, a gente estava naquele período de espera, né? E era o início da minha conversão, né? E teve um dia lá que eu tropecei, mas não foi com ela e não foi uma traição. Enfim, mas eu acessei pornografia e foi terrível. Foi terrível. Depois que eu vi aquelas coisas terríveis, né? Eu me senti muito mal. Eu me senti muito mal. E eu tinha pregado pela primeira vez no sábado. E eu não sei se foi no domingo ou se foi na segunda, sei lá, não me lembro que dia era. Mas depois que eu tinha pregado a minha primeira vez, eu recente tinha me convertido, eu preguei no culto de jovens. E foi uma bênção. Só que a tentação veio, a fúria do inimigo se levantou contra mim e a minha carne gritando já não aguentava mais a espera, né? Enfim, e aí eu acessei o que não devia. Mas depois que eu tropecei, meus irmãos, eu tava me sentindo muito mal, eu tava muito triste, mas muito triste. E aí eu tô andando pelo bairro lá, e aí um irmão da igreja, né? Ele chega de caminhonete e ele disse: Lucas, sobe aí, sobe aí. E aí eu subi, né? Sentei ali na caminhonete dele, na frente, junto com ele. E ele disse assim: ó, Lucas, que bênção ver, Lucas, o teu crescimento. Pá, tu veio para Deus e tá buscando, tá sempre na escola bíblica, vem aí no círculo de oração, e que coisa linda te ver pregar, sendo que tu recente converteu, olha só, olha como Jesus tá te usando e fazendo tanta coisa na tua vida, é lindo ver isso, jovem. Ele falando para mim, né? E meus irmãos, e lá no fundo, na minha mente, quanto mais ele me elogiava, eu me sentia pior, porque eu pensava assim, ó, ele não sabe que eu fiz o que eu fiz. Vocês estão entendendo? Ele não sabe que eu fiz o que eu fiz. Eu tava me sentindo um lixo. Ele estava ali elogiando, falando de tantas coisas, e ao invés de eu me sentir melhor, eu me sentia cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez pior, e pior, e pior. E aí ele disse assim, ó, segue na caminhada, não para, porque, enfim, aí eu desci do carro dele, né, desci, eu acho que pior do que eu estava antes, né, e eu pensando, meu Deus, que vergonha, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, enfim. E aí eu conversei com meu amigo lá que se converteu junto comigo. E eu confessei para ele aquilo que tinha acontecido, né? Enfim. E aí a gente foi numa igreja lá e era a Santa Ceia. E aí chegou a hora ali, né? Que os irmãos estavam distribuindo a Santa Ceia. A acusação era tanta que eu pensava, eu não sou digno, eu não vou participar da Santa Ceia, né? E o meu amigo falou bem assim, não, vai lá, participa assim. Ele estava do meu lado, vai, pega aí. Porque Jesus é maior, Deus tem perdão para tua vida, enfim. E aí eu participei da Santa Ceia, assim, né? E aquele culto, né? Foi tremendo. E saber que eu fui perdoado, né? Foi fantástico. Depois que eu ceiei ali e tudo mais, né? E eu digo para vocês assim, ó, vai ter momentos que mesmo depois da conversão a gente tropece algumas vezes. Quem sabe a gente tá estressado algum dia e fala o que não deve, e é ríspido com alguém, enfim, a gente se sente mal e comete alguma coisa. A gente deve evitar ao máximo, mas às vezes não dá tempo da gente colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo no culto, aquilo que a gente está lendo, às vezes não dá tempo. Parece que é muito rápido que a tentação vem e tu já tropeça, é terrível, é terrível. Mas eu digo para vocês, se isso acontecer em algum momento, não se afastem de Deus, não se desviem. Não pensem assim, ó, já que eu tropecei aqui, eu vou me afundar no pecado, eu vou pro fundo do mar, eu vou pro fundo do peixe, eu vou pro fundo do abismo. Não deixem chegar a esse extremo, não deixem chegar a esse extremo. Tropeçou, já vai aos pés da cruz, clama ao Senhor, porque Ele tem perdão para ti e Ele te levanta. Amém, meus irmãos? E Ele dá outra oportunidade, assim como Ele deu para Jonas ali, ó, que ele foi vomitado por um grande peixe, e quando ele saiu vivo e pisou no chão, deve ter sido surreal o que ele sentiu. Ele deve ter pensado, eu não acredito que Deus me deu outra chance. Quem em toda a história foi engolido por um peixe, foi para o fundo do mar e pôde sair vivo de novo? Quem viveu essa experiência? Na Bíblia não fala de outra pessoa que viveu isso, a não ser ele. Isso é milagre demais, estão entendendo? Então, ele teve ali uma outra oportunidade. E muitas vezes Deus nos concede outra oportunidade quando momentos difíceis a gente vive rebelde, vai para longe, faz o que não deve, mas Deus continua o mesmo
misericordioso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.